Democracia, Zeus, Polis, Atena, Olimpíadas. Eu sou o professor Edward, seu professor de História, e na aula de hoje vamos falar grego. Sim, porque hoje nós vamos falar de Grécia Antiga. Pessoal, Grécia Antiga é um dos locais de maior influência na história da humanidade, porque é a Europa que depois vai colonizar o mundo inteiro, vai espalhar o inglês, o português, o espanhol pelo mundo, vai ser diretamente influenciada pela civilização grega da antiguidade. Os principais modos de governo, os principais hábitos, as práticas culturais, tudo vem da Grécia. Inclusive, as práticas do Império Romano, que a gente vai estudar na próxima aula, foram influenciadas pela Grécia também, certo? Se eu fosse falar de tudo na aula de hoje, eu ia ficar umas 3 horas de vídeo aí e não ia dar tempo de falar de tudo. Então, eu vou resumir os principais pontos. Primeiro, vamos ver onde é que era a Grécia mesmo no mapa. A Grécia mesmo, chamada de Magna Grécia, era aqui, ó, nessa ilha, nessa península. Eu ia falar ilha, ilha está errado, é uma península isso daqui. Só que os gregos, conforme eles foram crescendo em importância por causa do comércio, do Mediterrâneo, tudo que eu falei nas outras aulas, eles foram espalhando colônias ao longo do continente europeu. Então, todas essas partezinhas aqui em vermelho são colônias gregas. E isso significa também que eles expandiram influências culturais e que também eles pegaram influências culturais de outros povos, que eles conheceram novos hábitos, novos alimentos. Tudo isso entra nesse bojo da expansão grega, certo? Aqui na Itália também, ó, na Península Ibérica, onde hoje fica a Espanha e Portugal, que depois vai colonizar o Brasil. Então tá tudo interligado, pessoal. Expandiram até aqui, ó, no norte da África e parte do Antigo Egito também. Eles chegaram a conhecer os templos dos faraós, as pirâmides e tudo mais. Tudo isso estava conectado naquela época. Então, aproveitando aquela imagem que eu postei lá no grupo de WhatsApp para vocês, a Grécia ela é destacada por várias coisas. Primeiro, uma coisa importante de entender era que ela não era um país, nem um reino organizado, mas eram várias cidades-estado, ou polis. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada cidade era um país separado. Era como se Tapes fosse um país, Camaquã fosse um país, Arambaré fosse outro país, e todos vivessem uma pertinho da outra. É isso que significa ser uma cidade-estado. Cada uma tinha suas leis, tinha suas regras, os seus hábitos, mas elas eram unidas por uma coisa em comum, que era a língua, o helênico, o idioma helênico, e um modo de organizar a cidade, que era envolta por um muro, que tinha uma acrópole. Isso tudo a gente vai ver no próximo slide. Então era esse o modo de organização das polis. É o lugar de origem das Olimpíadas. Os gregos cultivavam muito essa questão do esporte e de manter um corpo definido e saudável. Eles eram muito apegados a isso, tanto que tem essas famosas esculturas aqui, né, dos homens nus fazendo atividades físicas, as mulheres também, porque eles cultuavam muito o corpo humano. Também tem a questão das tragédias, outra coisa que influenciou bastante, que os gregos influenciaram bastante hoje, foram as tragédias. Tragédias é um gênero literário, pessoal, um gênero literário em que o protagonista da história geralmente já está com o destino definido. Ele tenta fugir desse destino, ele tenta escapar de alguma forma, mas nunca consegue. Isso a gente vê muito em histórias de desenhos animados hoje, como animes, por exemplo. Pensa lá no Naruto, pensa em Dragon Ball, pensa em vários animes que tu conhece, todos eles parece que o personagem principal já está com o destino pronto. Por mais que ele passe por dificuldades, por mais que apareçam vilões, ele é o destinado a ser o salvador, ou a ser um cara mau, ou a fazer determinada coisa. Ele já tem um destino. Isso é o princípio da tragédia. Só que geralmente na tragédia as coisas acabavam mal para o protagonista. Por isso que é o nome, tragédia. Existia outro gênero, que era a comédia, que o próprio nome já diz. Era uma aventura geralmente feita para rir, para causar felicidade.
E a tragédia ao contrário, ela comentava as mazelas, as dificuldades de viver na Grécia e como isso afetava os seus cidadãos. E cada polis, apesar delas ter coisas em comum, elas também tinham suas diferenças. A de Atenas, por exemplo, era mais conhecida pelo comércio e pelo conhecimento, e a de Esparta, muito famosa por causa daquele filme 300 de Esparta, né, e várias outras coisas, era conhecida por ter um exército muito forte. As crianças, desde pequenas, elas eram alistadas no exército e forçadas a conviver com outras crianças para compor essa massa de guerreiros e treinadas também nesse sentido. A cidade de Esparta é exemplo para muitos exércitos ao longo do mundo até hoje. As formações que eles usavam, o jeito que se treinava, tudo isso começou lá em Esparta. A polis, então, que eu disse que as cidades tinham coisas em comum, todas elas tinham essa formação aqui, ó, pessoal, geralmente feitas em lugares altos e muradas na volta com muros. Para quê? Para evitar invasões, né? Naquela época não tinham países unidos e geralmente um tentava invadir o outro. Para evitar isso, as cidades eram muradas. Isso durou durante um bom tempo na história da humanidade. Elas tinham a Acrópole, que é a parte mais alta da cidade, onde se fazia a parte religiosa, os cultos aos deuses. A Ágora, que era onde também a praça pública, as praças da cidade hoje são todas inspiradas na Ágora grega, aquele lugar de convívio entre as pessoas e também onde eram encenadas as tragédias, elas eram encenadas em praça pública. E também a vida política da cidade, onde eles decidiam em quem votar, quem seria eleito, quem seria o chefe da cidade, enfim, tudo isso era decidido na Ágora, o lugar de convívio das pessoas. E uma zona rural fora da polis que fornecia alimentos para essa polis continuar se desenvolvendo. Também nós devemos na Grécia Antiga o desenvolvimento de vários tipos de governo. A democracia que nós vivemos hoje, ou seja, aquele direito de votar em que a gente quer de escolher os nossos governantes, ou da gente mesmo tentar se candidatar a um governo, vem lá da Grécia Antiga. Eles que elaboraram esse modelo de governo, modelo democrata, democracia. Mas também eles elaboraram outros tipos. A oligarquia, quando um grupo de pessoas mais ricas, mais abastadas toma o poder, isso é uma oligarquia, onde não há voto. Dessa forma não há voto. As pessoas mais ricas se consideram mais capazes, justamente por ter mais dinheiro que as outras, e se consideram as melhores para comandar o país. Isso é uma oligarquia. Em algumas cidades-estado também teve a monarquia, que talvez seja a mais famosa, assim, que vocês conheçam mais, que é aquela que tem o rei manda em tudo e pronto, isso é uma monarquia. E também tem a tirania. A tirania é geralmente quando alguma pessoa dá um golpe de Estado, ou seja, tira os governantes e ela governa sozinha, por meios ilegais, geralmente matando ou prendendo todos os outros que se oporem a ele. Isso é uma tirania. É diferente um pouco da monarquia, porque a monarquia, o rei, ele se baseia, ou ele é filho de Deus, quer dizer, ele se diz filho de Deus, né? Ou ele tem um sangue diferenciado, sangue azul, ou ele é, enfim, tem mais posses, enfim, a monarquia ela ainda tem uma legitimidade social, as pessoas aceitam que aquela pessoa seja o rei. Já na tirania não, na tirania é uma pessoa com mão de ferro e quem não gosta pode se retirar. E todos esses modelos de governo estão presentes hoje nos vários países do mundo. Também não podemos deixar de falar, né, dos deuses gregos, muito famosos na cultura em geral. Se você assistiu Mulher Maravilha, deusa grega, né? Se você assistiu Percy Jackson ou leu os livros, tá lá todo baseado na mitologia grega. O Hércules também, mitologia grega. Então eles estão muito presentes hoje ainda, embora não existam mais como religião, as pessoas não acreditam mais, mas na Grécia Antiga eles eram muito cultuados. O Poseidon, né, que é a base para o Aquaman, por exemplo, lá que saiu o filme nesses tempos, mitologia grega.
E o que diferencia a mitologia grega de outras religiões que existiram no passado era que geralmente os deuses gregos ou as deusas gregas, eles se relacionavam com os seres humanos. Não só relacionamento de falar com eles, mas também de caminhar entre os humanos e até ter relações com esses humanos e ter filhos, constituir famílias. É assim que nasce o próprio Hércules, por exemplo, né? O ser mais forte do mundo é filho de Zeus com uma humana. E eles tinham Deus para tudo, Deus para amor, Deus para o raio, Deus para a folha, Deus para a raiva, Deus para a morte, Deus para a felicidade, Deus para a lua, Deus para o sol, Deus para tudo que você imaginar, ainda mais por causa dessa ação dos deuses com os humanos. Então, o Zeus se relacionava com o humano, surgia mais um semideus, ou seja, um que é meio deus e meio humano. Eles eram então politeístas. Então, a atividade dessa semana, né, pessoal? Uma barbadinha aí para vocês, uma cruzadinha. Vocês vão ver aqui as dicas das horizontais e das verticais. Vão ver o número ali, né, para ver quantas letras tem a resposta. E todas as dicas dizem respeito a algo que vocês receberam no texto, na atividade impressa desta semana. Certo? Então não precisa pesquisar nada em internet, tem tudo lá no texto de vocês. Então é isso, pessoal. Essa foi a atividade dessa semana. Estamos voltando com as atividades impressas. Glória, glória, aleluia. Quem sabe já não em seguida voltamos com as aulas presenciais, hein? Então mantenham as atividades em dia. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, certo? Tchauzinho.